Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução às ciências térmicas, ok? Essa disciplina, ela está no terceiro semestre do curso de Tecnólogo em Soldagem da FATEC Pindamonhangaba, beleza? Bom, o tema de hoje, dando continuidade ao tema convecção térmica, que no vídeo passado a gente começou a discutir a transferência de calor por convecção térmica, nós já discutimos a transferência de calor por condução térmica. Então, dos processos de transferência de calor que nós estamos vendo, nós já vimos o por condução térmica, nós estamos vendo agora por convecção térmica, e depois a gente vai ver os processos de transferência de calor por irradiação térmica. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre convecção térmica. E a gente viu que a principal diferença entre condução térmica e convecção térmica, nesses dois processos de transferência de calor vistos até agora e convecção térmica que a gente está iniciando, a gente viu uma diferença básica entre os dois modelos de transferência de calor. O primeiro modelo diz para mim que a transferência de calor acontece ao longo de um material, só que por vibrações atômicas ou vibrações moleculares. O que significa isso? Que você tem uma diferença de temperatura, uma diferença de potencial térmico entre as extremidades do seu material, uma extremidade com a temperatura alta e a outra extremidade com a temperatura baixa, o fluxo de calor vai na direção da temperatura baixa, e camada a camada, a energia térmica ela vai sendo conduzida através de impacto, através de vibrações mecânicas. Então você aumenta a energia de rotação, de translação, de rotação, de vibração, de translação. A translação é muito pequeno o aumento em vista da energia de rotação e de vibração, porque os átomos e moléculas não entram em movimento, mas eles se movimentam de acordo com a sua posição, tem um grau de liberdade pequeno de movimento. Mas a vibração e a rotação, então camada a camada, essa vibração é transferida ao longo do material, de acordo com a diferença de temperatura. A diferença de temperatura que é a minha diferença de potencial térmico. E a gente viu então que nós temos o potencial térmico, nós temos o fluxo de calor, ok? E a resistência térmica do material. Então a gente associou esses três elementos, diferença de temperatura, que é o meu potencial térmico, a gente viu o fluxo de calor e também a resistência térmica. Associando esses três elementos, a gente chegou na equaçãozinha do Fourier para a condução térmica. Fluxo de calor, então, está relacionado à diferença de temperatura da superfície quente menos a temperatura da superfície fria, dividido pela resistência térmica do material. Ou do material ou do sistema que você está utilizando. Porque a gente viu que a gente poderia associar o circuito térmico ao circuito elétrico e a gente conseguiu, através da lei de Ohm, fazer uma analogia com o meu sistema térmico e a gente conseguiu até discutir associação de paredes. Paredes em série, paredes em paralelo e circuito misto. Então, no caso da resistência térmica, nós trabalhamos já a associação de paredes em série, vários materiais em série, um refratário, um isolante térmico, material metálico em série. Depois nós vimos em paralelo também, um refratário, uma cerâmica, um polímero. Vimos as equações relacionadas à resistência térmica no circuito em série, que é análoga à resistência elétrica no circuito em série elétrico. Resistência térmica em paralelo, a equação análoga à resistência térmica elétrica do sistema elétrico, o circuito elétrico. E o circuito misto também, você tem o seu equivalente elétrico, o seu equivalente térmico. Então, e o misto, que você tem nos dois sistemas, mesma coisa. Então, isso foi possível você fazer essa associação porque você tinha sistemas mesmo que sejam fenômenos diferentes, mas com comportamentos parecidos. Enquanto corrente elétrica, você tem fluxo de calor, você tem a resistência elétrica do material, a resistência térmica do material, e para que a corrente elétrica se desloque, ela precisa de ter uma diferença de potencial elétrico. Aqui, para o fluxo de calor acontecer,
você precisa de ter uma diferença de potencial térmico, beleza? Então essa foi a equaçãozinha do Fourier que a gente discutiu quando a gente falou sobre transferência de calor. Fourier, quando a gente definiu e também estudou, né, e fizemos exercícios sobre transferência de calor por condução térmica. Agora o que a gente está vendo? A convecção térmica. E a convecção térmica, né, fazendo a discussão sobre a diferença entre a convecção e a condução, é que a transferência de calor ela ocorre entre entre a diferença de potencial térmico. A diferença de potencial térmico existe aqui, porque a diferença de temperatura precisa ocorrer, mas agora a transferência de calor por convecção térmica, ela ocorre agora quando você aquece um fluido. Então agora não é mais material sólido, é um material fluido, e esse material fluido pode ser um líquido ou um gás ou um material gasoso, e que na diferença de temperatura, você, próximo da fonte, você aquece aquela massa líquida ou a massa gasosa, e quando a fonte de calor aquece essa massa líquida ou essa massa gasosa, através desse aquecimento, você muda a densidade do material, tornando esse material mais leve, por isso que ele sobe. Então ele vence o efeito gravitacional e ele sobe por diferença de densidade. Então você aquece um líquido, a água na caneca de alumínio, ou você aquece um gás, um vapor, e você vê o vapor, né, preferencialmente subindo. Isso na convecção normal, né, porque você tem a convecção forçada. Na convecção normal, o movimento é sempre na vertical. Na convecção forçada, você força o desenvolvimento, né, ou o movimento, ou a convecção, que aconteça no sentido de sua preferência, ok? Então é isso que você estabelece na convecção forçada, através de uma tubulação, onde você tem uma bomba, né, que faz circular um vapor de água numa tubulação industrial, por exemplo, né, ou você tem uma ventoinha para refrigerar um trocador de calor, por exemplo. Então você tem tubulações ou você tem ventiladores que forçosamente, né, você faz com que aquele ar quente ou aquele líquido quente se desloque ao longo de uma tubulação ou ao longo, né, de um meio material, um meio fluido, né, um meio gasoso e assim vai, tá ok? Então na convecção você tem movimento, transferência de calor, então o calor se desloca, só que o meio material também se desloca junto, na mesma direção e sentido. Como eu estava falando para você, você aquece o líquido ou o gás ou material gasoso próximo da fonte, e aí esse material, você altera a densidade desse material, tornando esse material mais leve, e aí ele tem facilidade de subir, ele rompe a barreira da força gravitacional, que é na direção do centro da Terra. E aí o que acontece? Esse material que sai da sua posição inicial e sobe por diferença de densidade, né, ele saindo da sua posição, automaticamente os materiais, os líquidos ou os gases que estão nas proximidades do fenômeno, eles facilmente substituem a posição, né, porque não gera um vácuo, não existe isso. Então, como existe movimento, né, ascendente, isso na questão da convecção natural, normal. Então, se tem um movimento ascendente, um movimento subindo na direção vertical, o material gasoso ou líquido que está próximo da região onde está acontecendo esse fenômeno, ele agora, por ter uma densidade maior, o efeito gravitacional faz com que esse material ele assuma a posição do material anterior. Só que aí acontece o seguinte, ele assume a posição do material anterior? Sim, Christian, ele assume. E a partir do momento que ele assume a posição do material anterior, ele se aquece por troca de calor naquela região com a fonte de calor. E aí a densidade desse material agora é alterada. E esse material se torna leve agora. Se tornando leve, ele sobe ascendente na vertical. O material que está próximo próximo a esse fenômeno, né? Por ele ter uma densidade menor, por ele estar fora do fenômeno estabelecido, tem uma densidade maior, ele assume a posição daquele líquido ou daquele gás que saiu, né, na vertical ascendente.
esse material assume novamente a posição anterior àquele, né, que foi ascendente, vertical ascendente, e agora ele torna o material que vai ser aquecido, que vai mudar a sua densidade, a densidade dele diminui, ele se torna mais leve e ele se movimenta na vertical ascendente. Então você vê a corrente de convecção acontecendo. E você vê o seguinte, conforme esse material ele sobe, ele, quanto mais longe da fonte, ele vai esfriando também. Então ele vai chegar numa posição em que ele esfria e logo ele vai acompanhar o fluxo de corrente de convecção que está acontecendo. Então ele esfria, ele se torna mais denso, desce nas extremidades. Tem muito vídeo, muito desenho na internet mostrando o ciclo, né? O ciclo de convecção, ou o fluxo, né, da convecção, a corrente de convecção das extremidades para o centro. Mentira! Não é assim que acontece. Porque o centro é que torna a parte mais quente no processo. Porque as moléculas mais leves, elas se aproximam, elas se aproximando, expande, e aí ocorre o fluxo de convecção do centro para a extremidade. Do centro para a extremidade, do centro para a extremidade. E esse movimento, essa corrente de convecção, ela é uma corrente de convecção 3D se você tiver uma fonte de calor estabelecida, né, bem na chama do fogão da sua casa. Mesmo que a panela distribua essa quantidade de calor, né, você tem preferencialmente a convecção térmica acontecendo no centro. E se você tivesse a oportunidade de ver, né, a concentração da convecção no centro do aquecimento, né, você ia ver um toroide, você vê uma figura toroidal 3D. Então, às vezes a gente vê só num corte, num plano, e aí você vê somente como se fosse um efeito de vulcão, só que o vulcão ele não tem nenhum controle, não tem um comportamento padronizado. A convecção ela estabelece um padrão, né? Mesmo que seja uma coisa aleatória que você esteja analisando, estabelece um padrão sim. Dá pra gente associar a elementos padronizados, né? Bom, aí discutimos a questão da geladeira, discutimos a questão do ar-condicionado, então discutimos a questão do aquecedor, a do fogão, do forno. Então a gente discutiu todos esses elementos acontecem ou eles funcionam utilizando o princípio básico da convecção térmica. E aí nós vimos o seguinte, que analisando o fenômeno em que eu tenho uma superfície quente, né, ou essa superfície foi aquecida, ou ela está trocando calor, porque ela está recebendo calor, recebendo um fluxo de calor, né, na sua outra extremidade. Então essa chapa, esse material, ele tem uma temperatura na sua superfície. Temperatura na sua superfície. E quando você avalia a temperatura na superfície, o valor dessa temperatura é maior do que a temperatura do fluido, do material líquido, do material gasoso, na presença nas proximidades da superfície sólida. Então, você vai ver que a uma certa distância que costuma-se dizer uma pequena distância, uma fina distância, uma película. Então, a equação que a gente vai discutir, né, a equação do Newton para o resfriamento, não é uma distância muito grande da superfície onde está emitindo essa energia térmica, esse calor, aquecendo o fluido na sua extremidade, e esse fluido entra no processo de convecção. Esse movimento da minha mão é um movimento exagerado para análise da equação do Newton. Eu sei que o processo de convecção acontece, né, nos ventos, por exemplo. Então, você tem toneladas e toneladas de camada de ar aquecendo, resfriando, e o processo de convecção acontecendo, né? Eu sei disso. Então, mas a equação do Newton, ela tem uma limitação, é próximo da superfície, da camada de película, né? Ou a película, né? Superfície de película. Uma pequena distância D, e aí quando você avalia a distância, né, dessa superfície de película, ou camada fina, ou camada de película, é uma película mesmo. É como se fosse uma película que você põe na superfície do seu celular, né?
aquela espessura pequena, né? Quando você analisa a temperatura nessa superfície, que eu vou colocar o símbolo de infinito, mas não quer dizer que é a distância infinita, é uma distância fora da superfície. E aí você avalia que as duas temperaturas, elas apresentam a seguinte situação, que a temperatura na superfície do material sólido é maior que a temperatura fora da superfície. A temperatura na superfície é maior do que a temperatura fora da superfície, tá ok? Então eu tenho uma diferença de temperatura. Percebeu que eu tenho aqui uma diferença de potencial térmico, como eu discuti com vocês na condutividade térmica, aqui é na convecção térmica. Então eu tenho uma diferença de temperatura e o fluxo de calor vai acontecer da superfície para o fluido próximo. O fluxo de calor vai acontecer da superfície para o fluido próximo a essa superfície, tá ok? Então eu posso até caracterizar aqui uma superfície sólida, ou uma superfície bem densa, tá ok? Uma superfície sólida ou uma superfície bem densa. Dá pra gente trabalhar o processo da convecção, tá ok? Beleza. E aí nós chegamos na seguinte equaçãozinha. A equação do Newton diz o seguinte, que esse fluxo de calor, ele está diretamente relacionado à propriedade dessa película, da camada de película, né? Então tem o coeficiente de película, H, que está relacionado às propriedades dessa película, vezes a área da superfície. Então, se eu tenho um disco de alumínio aquecido e ele liberando calor próximo do ar, próximo da sua superfície, se é um disco de alumínio, ele está tendo uma troca de calor e a área da superfície tem um determinado comportamento nessa troca de calor. Se eu tenho um disco, ou um quadrado de alumínio, ou um retângulo de alumínio, um triângulo de alumínio, então a área ela está diretamente relacionada com esse fluxo de calor, ok? Vezes a diferença de temperatura ou potencial térmico da temperatura na superfície do material menos a temperatura fora da superfície do seu material, ok? Então, o fluxo de calor na convecção térmica é calculado através dessa equaçãozinha aqui, viu? E a gente viu o seguinte, né? Só para a gente recordar, a unidade de medida do Hzinho, que é o coeficiente de película, né? Eu vou escrever aqui coeficiente de película, mas ele no sistema internacional é watts por metro quadrado vezes Kelvin. Ou watts, não esqueça que watts é joules por segundo, então você poderia pôr joule, segundo metro quadrado Kelvin, também pode, né? Mas eu vou dar ênfase aqui num outro elemento, metro quadrado, vezes graus Celsius. Christian, mas esse cara não é sistema internacional. Eu vou deixar bem claro que esse daqui é o seu sistema internacional, beleza. Mas por que eu posso tanto usar o Kelvin como o grau Celsius? Porque o coeficiente de película, ele depende do fluxo de calor, depende da área da superfície e depende da diferença de temperatura. E a diferença de temperatura, o valor numérico da diferença de temperatura na escala Kelvin é exatamente igual ao valor numérico da diferença de temperatura na escala Celsius. O delta Celsius é igual ao delta Kelvin. É o que eu costumo dizer para todos os meus alunos. E agora, como você também é meu aluno, eu espero que você continue comigo a partir de agora, tem essas dicas, né? Que por isso que aparece Kelvin e aparece Celsius. Aí o aluno fica preocupado, será que eu tenho que fazer uma conversão, alguma coisa? Você não precisa de fazer conversão nenhuma, tá ok? Não precisa de fazer conversão nenhuma, porque eu acabei de te mostrar que o delta Celsius é igual a delta Kelvin. Christian, mas calma aí. Não, tudo bem. Talvez você não tenha visto essa dica, né? Mas eu tenho um vídeo sobre escalas termométricas que eu explico justamente essa questão e faço
numericamente, mostrando para o aluno que realmente, nossa, o delta Celsius é igual ao delta Kelvin, tá ok? Beleza. Bom, pessoal, agora é o seguinte, continuando a nossa ideia. Então, nós vimos aqui a questão do fluxo de calor para o processo convectivo, né? Processo convectivo. Então, o fluxo de calor no processo convectivo, como na parte de condutividade térmica, ele também é positivo, tá ok? Então, você tem que tomar cuidado nos valores de temperatura aqui, porque o coeficiente de película, o Hzinho, eu vou escrever ele aqui, ó, o coeficiente de película, coeficiente de película, o coeficiente de película, ele é sempre positivo. A área sempre positiva. A diferença de temperatura é que a gente tem que tomar cuidado. Se a superfície tiver uma temperatura maior do que fora da superfície, o fluxo de calor está saindo da superfície. Pode ser o contrário? Pode ser o contrário. Que o fluido esteja quente, que o líquido esteja quente, que o vapor esteja quente. E na hora que ele está passando, né, tendo um movimento aqui convectivo em relação a uma determinada superfície, você vai ver que a temperatura na superfície é menor que a temperatura fora da superfície. Aí você vai falar que o fluxo é negativo. Não, não, senhor. Então você precisa simplesmente fazer a inversão, né? Porque o fluxo de calor sempre vai na direção, né, da diferença de potencial térmico. Se você inverte a diferença de potencial térmico, o fluxo volta. Olha só a coerência, tem que ser coerente. Então, você vai ter situações, se a temperatura na superfície for maior que a temperatura fora da superfície, o fluxo está indo da superfície para fora da superfície. Ou pode acontecer o seguinte, que a temperatura fora da superfície tem um valor maior que a temperatura na superfície do material. Se isso acontecer, tranquilo, o fluxo está indo na direção do material. Então ele vai aquecer o material, porque o fluxo de calor está indo na direção do material, tá ok? Então, muito cuidado nessa situação aí, tá bom? Tá ok? Então, meu amigo, agora é o seguinte, minha amiga, você tem que tomar cuidado, porque o fluido pode ser de vários materiais. Pode ser água, pode ser gasolina, pode ser querosene, pode ser etanol, passando por dentro de uma tubulação. Então, começa a visualizar isso. Que eu tenho um fluido, eu tenho um gás, pode ser um metano, pode ser um hidrogênio, pode ser um nitrogênio, passando por dentro de uma tubulação. E a troca de calor vai acontecer entre a parede da tubulação, que pode ser um aço inox, pode ser cobre, pode ser latão, pode ser chumbo, pode ser alumínio. Então você, né, tem que tomar cuidado analisando, né, essa troca de calor. Então, Christian, você está querendo me dizer que o fluxo de calor ele vai ter mais facilidade ou menos facilidade, ou ele vai ter um movimento, né, uma troca de calor mais rápida ou mais lenta de acordo com esse coeficiente de película? Sim, porque o coeficiente de película está relacionado ao meio fluido, que é um líquido ou um gás. Então vai depender, puxa vida, que já está me vindo, está vindo a ideia, né, de resistência do material. Exatamente. Como eu falei para você que cada parede na transferência de calor por condução térmica, por isso que na condução térmica a gente discute o coeficiente de condutividade térmica, porque material sólido, líquido e gasoso tem a sua condutividade térmica. Então, lá na condução térmica, a gente viu que materiais com coeficiente de condutividade térmica, o fluxo de calor ele é transferido mais rápido. É lógico que depende da espessura e da área da superfície desse material. Mas só comparando, considerando a mesma geometria e só o coeficiente de condutividade térmica, você alterando esses valores, você vai ver que quanto maior o coeficiente de condutividade térmica, maior vai ser a transferência de calor por condução térmica. E quanto menor o coeficiente de condutividade térmica, menor vai ser a transferência de calor por condutividade térmica.
Então você vai ver aqui que também o coeficiente de película é a mesma coisa. Quanto maior esse valor, maior vai ser a troca de calor, maior vai ser o fluxo, mais rápido isso vai acontecer. Por que o Christian fala mais rápido? Porque fluxo de calor, para mim, é calor por tempo. É calor se movimentando, é calor por tempo. Calor, massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. E o tempo que demora para atingir a outra extremidade. O tempo que vai demorar para a energia térmica sair do ponto A, justamente nessa extremidade, e chegar aqui no ponto B. Você tem um deslocamento aqui de energia térmica, movimento de energia térmica, tá ok? Então, se você, quando estudou comigo condução térmica, a gente discutiu diferença de potencial térmico, eu tenho aqui diferença de potencial térmico, tanto na condução térmica, como na convecção térmica, como no circuito elétrico, diferença de potencial elétrico. Eu tenho fluxo de calor na convecção, na condução, e fluxo de corrente elétrica no circuito elétrico. Então, se você está fazendo essa associação com a lei de Ohm, então eu tenho resistência térmica na condução térmica, eu tenho resistência elétrica no circuito elétrico e tenho resistência térmica no processo convectivo. E tenho, meu amigo. E tenho. E vou fazer aqui uma observação. Eu vou colocar aqui, ó, uma observação. No caso elétrico, eu tenho que a diferença de potencial V1 menos V2, ou U, ou V apenas, que é a diferença de potencial, mas a diferença de potencial nas extremidades do seu resistor elétrico é igual a R vezes I. Né? O fluxo de corrente é igual à diferença de potencial entre as extremidades do resistor elétrico dividido pela resistência elétrica. Então, eu tenho a lei de Ohm para o circuito elétrico. Observação. Eu vou colocar a palavra observação um pouquinho mais para cá, tá bom? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Observação. Observação número 1 para o circuito elétrico. Observação número 2 para a condução térmica. A gente chegou na equaçãozinha do fluxo. A equaçãozinha do fluxo de calor é igual a diferença de temperatura na superfície quente menos a temperatura na superfície fria dividido pela resistência térmica. Resistência térmica. Essa é a equação. A lei de Fourier. Para a condução térmica. Para condução térmica. E eu tenho a equaçãozinha do Newton. A equação do Newton. Equação do Newton para o resfriamento. Para essa equação ficar parecida ou análoga à primeira, mas parecida com a segunda, fluxo de calor, variação, diferença de temperatura. Qual é a diferença entre diferença de temperatura e variação de temperatura? Variação de temperatura, de posição, de velocidade é alguma coisa final menos inicial. Acabou. Variação. Diferença de temperatura é
Aqui no nosso caso é o valor quente menos o valor frio. E essas medidas são feitas simultaneamente. Você precisa de 2 termômetros, você precisa de 2 termopares, você precisa de medir os 2 elementos ao mesmo tempo. Enquanto que variação de temperatura, você mede a posição inicial, depois você mede a posição final, e aí você vai pegar a posição final menos a inicial, que foi feito lá no passado. Variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial lá no passado, para você calcular o delta. Aqui não, é simultâneo, né? Ok? Então, para que essa equação fique parecida com aquela, precisa de aparecer a resistência térmica. E aparecer a resistência térmica, né? Eu fiz a dedução da resistência térmica para vocês, que é a espessura dividido pela condutividade térmica vezes área. Então eu inverti o fator que estava multiplicando a diferença de temperatura. E aqui eu vou inverter também o fator que está multiplicando a diferença de temperatura. Porque não é simplesmente colocar esse fator aqui embaixo. Não é isso. Eu vou inverter e vai virar um sinal de fração. Vai ficar a resistência térmica. Nesse caso aqui, ó, vai ficar 1 dividido por H, que é o coeficiente de película, vezes área. Esse fatorzinho é a resistência térmica na convecção. Resistência térmica na convecção, tá ok? Então, na hora que eu inverto e fica aqui embaixo, ó, 1 dividido por HA, coeficiente de película, vezes área, eu troco esse 1 dividido por ele por dividido somente pela resistência térmica. Tá ok? Entenderam? Então eu vou fazer aqui para você, ó. Para a convecção térmica, eu vou fazer aqui, ó, que o fluxo de calor é igual, na verdade, o H vezes A, diferença de temperatura da superfície, temperatura na superfície, menos temperatura fora da superfície. Ok? Se você tivesse calculando a diferença de potencial térmico, esse valor passaria aqui dividindo, né? Então, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é que eu continue com o fluxo para identificar os valores. Então vai ficar que esse valor, ele sempre, como é 1 dividido, o coeficiente de película vezes a área dividido por 1, na hora que eu inverto esse valor, ele fica 1 dividido por 1 dividido por H, então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar assim, ó. Temperatura na superfície menos temperatura fora da superfície, 1 dividido por coeficiente de película vezes área. Isso. Isso mesmo. E esse fator aqui é a minha resistência térmica. Eu vou escrever aqui, ó, só para você não se confundir. Esse daqui é a resistência elétrica, não é a resistência equivalente. Porque resistência equivalente, quando você começa a fazer a associação de resistores em série, resistores em paralelo e resistores mistos, resistor misto, configuração mista, desculpa, você calcula a resistência equivalente. Aqui é só para dizer que é elétrico, aqui é térmico e aqui é térmico também. Então você vai obter que o fluxo de calor na convecção térmica é a temperatura na superfície menos a temperatura fora da superfície. E isso, lógico que você sempre tem que avaliar quem que é maior, se é na superfície ou fora da superfície, ok? Dividido pela resistência térmica. Dividido pela resistência térmica. Olha só, extremamente parecido, hein? Extremamente parecido uma equação com a outra. Lógico que é igual, meu. E ainda a diferença de temperatura, fluxo de calor, resistência térmica, que depende aqui do material sólido, e aqui a resistência térmica, que depende do material fluido, que é um líquido ou um gás, tem das propriedades desse material, tá ok?
Olha só, pessoal, agora para a gente continuar, já definimos então a lei de Newton, tal, para o resfriamento. Eu quero agora, para discutir como tema final da nossa aula de hoje, né, final, mas não quer dizer que está acabando a aula não. Eu quero discutir uma situação, porque os processos de condução térmica, convecção térmica e radiação térmica, geralmente eles não acontecem sozinhos. Eles acontecem simultaneamente. Eles acontecem juntos. Eles acontecem combinados. Então o Christian vai discutir os mecanismos combinados de transferência de calor. E como nós já discutimos condução térmica e convecção térmica, que estamos discutindo agora, o que o Christian vai fazer? Eu vou discutir os mecanismos do sistema combinado, combinando quem? A condução térmica e a convecção térmica. Ah, entendi, Christian. Então você vai usar agora a associação de processos diferentes. Exatamente. Eu não estou falando em paredes, né? Eu não estou falando em fluidos. Eu estou falando agora em processos diferentes. Se eu tenho condução térmica e se eu tenho convecção térmica. E aqui eu vou fazer um desenho em que eu vou discutir esse sistema combinado com vocês, ok? O meu sistema combinado vai ser esse daqui. Deixa eu só apagar aqui rapidinho, para a gente dar continuidade à nossa aula, tá bom? Tem um paninho aqui, com álcool já, pronto para estas necessidades todas, está pronto. Isso. Beleza. Que sistema você vai estudar, Cristian? Eu vou estudar esse sistema aqui, ó. Eu vou copiar, então, mecanismos combinados para transferência de calor. Mecanismos combinados para a transferência de calor. Ok? Mecanismos combinados para a transferência de calor. E aí eu vou usar a canetinha aqui para ficar bonitinho para vocês na hora do estudo, vocês poderem visualizar minha lousa aqui. Ok? Ficou legal. Isso. O que você vai ter, Cristian? Eu vou ter um sistema combinado. Eu vou ter uma parede, uma superfície ou uma parede, ou uma película, uma superfície ou uma parede, dividindo dois ambientes, a parte interna e a parte externa. Então eu tenho uma superfície divisória. Ok? Eu tenho uma superfície divisória. Eu tenho uma parede. Eu tenho uma membrana. Eu tenho uma interface. Eu tenho um meio material. E o que esse meio material tem? Esse meio material tem espessura. Esse meio material tem área de superfície. Esse meio material, material sólido, ele tem o coeficiente de condutividade térmica, Kzinho. O que mais a gente tem nesse meu sistema? Eu tenho fluxo de gás, um fluido. Eu tenho fluidos se deslocando nessa superfície
eu tenho fluido se deslocando nessa superfície e tenho fluido se deslocando na outra superfície. Que eu vou fazer outro. O fluido se deslocando nessa superfície. Um fluido se deslocando no ambiente 1. Ambiente 1. Ambiente 1. Não tá legal a minha letra aqui. Eu vou escrever melhor. Ambiente 1. E aqui ambiente 2. Ambiente 2. Algarismo romano. Ambiente 2. Esse fluido, ele está se deslocando aqui com o seu coeficiente de película, H1. Eu tenho a área da superfície aqui, eu tenho a área da superfície. E a área da superfície é essa área da superfície de contato. Exatamente. Eu tenho diferença de temperatura? Sim. Eu tenho a camada limite, que eu vou desenhar de vermelho, a camada limite nas duas extremidades. Camada limite à esquerda, camada limite à direita. Isso significa o que, Cristi? Que aqui na camada limite eu tenho o coeficiente de convecção térmica. Eu tenho isso. O coeficiente de película no ambiente 1. E tenho o coeficiente de película no ambiente 2. A área da superfície, beleza? Exatamente. E o que acontece? A minha fonte de calor, ela está vindo nessa direção e sentido. Então, o fluxo de calor está vindo nessa direção e sentido. Ó. Ele vai passar pela região de película, a superfície de película, ou a região de película do meu fluido 1, eu tenho aqui F1, fluido 1, e aqui eu tenho o fluido 2. Fluido 1, fluido 2. Fluido 1, fluido 2. Podem ser iguais? Podem ser iguais. Podem ser diferentes? Podem ser diferentes. E aí tudo bem, não tem problema nenhum. Em relação a essa distância da película 1, película 2, em relação a essa distância, eu tenho uma temperatura de película e eu tenho uma temperatura fora da superfície, que aí eu vou chamar aqui temperatura 1. Temperatura 1. Temperatura 1. Fora da superfície. Temperatura 2. Na superfície. E eu tenho uma diferença de temperatura, por isso que o fluxo de calor está indo nessa direção e sentido. Quando chega na superfície do material, condução térmica. E o fluxo de calor agora ele vai, ao invés de ir por convecção térmica, ele vai por condução térmica. Então ele vai atravessar o meu material que tem área, espessura, condutividade térmica. E eu tenho na outra extremidade a temperatura 3. A temperatura 3 na superfície do material, eu tenho a anterior, posterior, superfície anterior, superfície posterior. Na superfície posterior, ou na superfície atrás, ou na superfície depois, eu tenho a temperatura 3, que é menor que a temperatura 2,
que é menor que a temperatura 1. Como é que eu sei? Por causa da direção e sentido do fluxo. E tem uma temperatura fora da superfície posterior, que é a temperatura 4. Christian, nessa região de película, esse material tem a sua resistência de convecção. Lembra? A resistência térmica de convecção, que o Christian vai chamar de R1. O material, ele tem a sua resistência térmica de condução térmica, que eu vou chamar de R2. E esse material aqui, esse fluido, né, posterior, ou esse fluido atrás, ele também tem a sua resistência térmica, que eu vou chamar de R3. R1, R2, R3. E o fluxo de calor? O fluxo de calor, meu amigo e minha amiga, a equaçãozinha do fluxo de calor, ela vai ser dada pela diferença de temperatura agora no sistema. Então agora eu vou pegar a diferença de temperatura no sistema, porque o fluxo de calor passou por 3 resistores. Você percebeu que o fluxo de calor passou por R1, R2 e R3? Eu tenho um circuito em série, onde a temperatura 1 é a temperatura na superfície quente, menos a temperatura 2, que é a temperatura 4, desculpa, temperatura 4, que é a temperatura fora da camada, no limite da camada de película do meio fluido 2, tá ok? Fluido 2. Dividido pela resistência térmica. Só que aqui a resistência térmica é a resistência térmica total. Essa é a equação do fluxo de calor. Essa é a equação do fluxo térmico para o meu circuito mecanismo combinado, onde eu tenho uma parede exposta a 2 fluidos. Uma parede exposta a 2 fluidos. A 2 líquidos ou 2 gases. Eu posso ter aqui uma tubulação em que na parte interna eu tenho um líquido quente, um líquido aquecido, né? E por convecção ele está se deslocando, ou convecção forçada ou natural. Ele troca calor com essa superfície e o fluxo de calor então agora vai nessa direção e sentido, passa pelo Fourier aqui passa pelo Newton. Aqui passa pelo Fourier e depois vai para o meio externo da tubulação. O ar, por exemplo. E aqui, de novo, Newton. Ok? Então, a resistência térmica 1, como é que eu vou calcular a resistência térmica 1? Porque a resistência total aqui, no meu circuito em série, resistência total num circuito em série é R1 mais R2 mais R3. Eu tenho um circuito em série. Convecção, condução, convecção. Eu tenho 3 resistores. Tá ok? E o fluxo de calor. E eu tenho as diferenças de potencial térmico. Eu tenho a primeira diferença de potencial térmica na primeira coluna de convecção. Eu tenho a segunda diferença de potencial térmica na condutividade térmica no material. E tenho a minha terceira área, né, de diferença de potencial na convecção agora, externo, por exemplo, uma tubulação, né? Ou uma parede, ou uma chapa, ou alguma coisa nesse sentido. Então, olha só, o que vai acontecer? No R1, ele trabalha, o processo é convectivo. Então, o seu R1 é um processo convectivo. E como é que eu calculo mesmo a resistência térmica no processo convectivo? É 1 dividido pelo coeficiente de película daquela região vezes a área. 1 dividido pelo coeficiente de película, 1 vezes área. A
área da superfície. Eu posso colocar área 1? Posso, que é a área nesse contato, mas é a mesma área aqui nesse outro contato, ok? R1. O R2. Quem é o R2? É a resistência térmica por condução térmica. Então, é o inverso, é a espessura 1, a espessura do seu material, que eu vou colocar aqui, ó. Espessura 1, dividido pela condutividade térmica do material, vezes sua área. Condutividade térmica 1, eu vou colocar aqui, né? Só pra gente... desculpa, 2. 2. Que é o material 2, né? Condutividade térmica 2, tá bom? Condutividade térmica 2. Opa, em azul, por favor. Mantenha a ordem e as cores. Condutividade térmica 2 vezes área. E a resistência térmica 3? A resistência térmica 3 é um processo convectivo. Então, crente, você está avaliando essa primeira região, processo convectivo, sim. Eu estou avaliando essa outra região, que é um processo condutivo, e depois essa terceira região, que é novamente um processo convectivo. Não vai até aqui porque ele vai só no limite do material, tá certo? É só no limite do material. Muito cuidado na hora de você fazer análise, para você não avaliar coisas que não tem nada a ver, certo? Aqui não tem nada a ver eu avaliar fora do processo de contato, né, com contato com a superfície do material, certo? Só que no processo convectivo, o que eu tenho? Caneta azul agora, de novo. Eu tenho 1 sobre H3 vezes área. Então aqui eu escrevi H1 e H3, na verdade, né? Então só pra gente, H1, condutividade térmica 2 e H3. Não é que eu tenho três regiões, né, de convecção, nada disso. A minha canetinha aqui, laranja, ela já está indo dessa para uma melhor, e eu vou colocar aqui então um H3, tá bom? Então a minha resistência térmica é um circuito em série, onde eu tenho o R1 mais o R2 mais o R3. O R1 é convectivo, processo convectivo, o R2 é condutivo e o R3 é convectivo também, tá ok? Então você faz o cálculo individual de cada uma das suas resistências térmicas, e depois que você faz o cálculo, faz análise dimensional, muito cuidado nessa hora, e aí você calcula independentemente cada uma das resistências térmicas, processo convectivo, condutivo, convectivo. Tem situações que você tem convectivo, condutivo, convectivo, condutivo, porque você tem trocadores de calor, você tem aletas, você tem áreas, regiões onde tem fluido quente, fluido frio, trocadores de calor. Então você vai ter uma série de fatores aí, uma série de camadas que você vai ter que calcular e identificar processo condutivo, processo convectivo, processo condutivo, processo convectivo, dos mecanismos combinados para a transferência de calor, tá ok? Então, hoje a gente discutiu a questão da convecção térmica. Eu fiz um pequeno resumo, uma revisão da equação de Newton para o resfriamento, deduzi ela novamente com vocês, né? Caracterizei, na verdade, não deduzi, mas caracterizei ela melhor com vocês num processo convectivo. Discuti mais um pouco sobre o processo convectivo, sobre a convecção térmica com vocês. Depois eu ataquei a resistência térmica. A resistência térmica num sistema convectivo, que a gente já tinha discutido a resistência térmica num sistema condutivo, e aí agora a gente foi para o sistema convectivo. E aí eu consegui fazer a analogia do sistema elétrico para o sistema condutivo e para o sistema convectivo,
e vimos que as semelhanças entre as equações. Semelhanças entre as equações térmicas com a elétrica e depois uma igualdade, né? Praticamente igual, né? Depende de elementos diferentes, né? Mas praticamente igual à equação do fluxo de calor para o processo de condução térmica e o processo de convecção térmica, ok? Pessoal, analisa direitinho, eu cheguei na equação que eu queria, discutimos tudo direitinho, agora falta resolver exercícios. Então agora, né, eu cheguei no ponto onde eu tinha interesse, da associação de mecanismo de convecção e de condução. Então agora a gente vai associar esses dois elementos. E ainda tem o terceiro, irradiação, porque você pode ter uma superfície quente, que ela foi aquecida por condução térmica. Ela pode aquecer os fluidos próximos da sua superfície e gerar a convecção térmica. E ela pode emitir radiação, ela pode ficar incandescente. Então você pode ter os mecanismos combinados para a transferência de calor: convecção, condução e irradiação térmica. Você pode ter os três mecanismos juntos, tá ok? Nesse caso aqui, é transferência de calor, condução e convecção, que eu vou escrever aqui. Condução e convecção térmica. Convecção e condução térmica. Ok, pessoal? Olha só que interessante. E tudo você pode calcular, tudo você pode associar. Eu posso ter agora um circuito em série, onde a minha parede aqui, no meu sistema, ela pode ser paralela. Então eu posso calcular a resistência térmica paralela no meio condutivo, depois fazer o processo em série convectivo, né? com as duas camadas de película, tá ok? Então dá para você associar uma série de coisas e nós vamos trabalhar depois essas situações, onde você tem uma parede de um forno. A parte interna do forno produzindo um determinado material ou fundindo um determinado material e tem convecção lá dentro. Tendo convecção, esse ar quente ou esse fluido quente, ele toca a parede, ele passa pela parede, né? Por diferença de densidade, esse fluido vem na direção da parede. Vem na direção da parede por causa da diferença de temperatura. A temperatura fora da superfície é maior que a temperatura na superfície. Então o fluxo de calor vai preferencialmente na superfície. Quando chega na superfície, o processo convectivo deixa de existir e vira um processo condutivo, condução térmica. E aqui você vai ter a condução térmica acontecendo, aí depende da condutividade térmica do material, da área e da espessura do material. Quando chega na outra extremidade dessa parede, né, então você tem o interior do forno, você tem o material refratário, né, você tem camadas de material isolante, refratário. Então eu posso ter aqui refratário, a argamassa, né, que faz a junção desses refratários com uma camada, uma manta térmica, um isolador térmico. Depois você pode ter uma parede, agora para resistência mecânica de aço, para dar uma resistência mecânica no seu forno. E depois do aquecimento de todos esses elementos, tem o ar de fora do forno. Que aí, por diferença de temperatura, o fluxo de calor vai da superfície da parede desse forno na direção de camada de película do processo de convecção, agora externo ao meu forno. E dá para eu calcular o fluxo de calor que passa por esse sistema. Fenomenal. Incrível. Fenomenal. Pessoal, para a gente finalizar, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, como sempre, né? Lembrando a vocês que eu criei meu canal no YouTube, o Física 4.0, professor Christian Paterniani. Entra lá no YouTube, se inscreve no meu canal. Eu estou colocando esses vídeos de introdução às ciências térmicas, mas também estou colocando os vídeos de Física 1. Né? Então, tem vídeos de física e vídeos de transferência de calor, né? Lá no
não só transferência de calor, né, mas introdução de ciências térmicas, porque tem a parte de transferência de calor, mas tem vídeo sobre dilatação térmica, tem vídeo sobre quantidade de calor, propriedades da energia térmica, que eu falei de calor latente, calor sensível, né? Então eu falei de uma série de coisas, escalas termométricas, instrumentos de medida e assim vai, tá ok? Pessoal, prazer demais estar aqui com vocês, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula, tá ok? Um abraço, valeu!